Fala pessoal, vamos para mais uma aula de História? O tema da nossa aula de hoje é a Primeira República, mas também é conhecida como República Velha. Bom, a Primeira República ela se deu com a proclamação, em 1889, comandada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o nosso primeiro presidente aqui no Brasil. Lembrando que esse ato da proclamação não houve participação popular, tá? Então houve o quê? Uma transição de período da monarquia para a república. Então foi um golpe para a queda da monarquia no Brasil. Nós temos aqui as fases da República Velha. A primeira fase é conhecida como República da Espada. A segunda fase, República Oligárquica. Bom, a proclamação aqui no Brasil, ela deu início, e consolidou os interesses das elites civis militares, derrubando a monarquia, e uma da herança desse governo foi o sufrágio, que foi o direito previsto pela Constituição, pela primeira Constituição republicana, aos cidadãos alfabetizados. Esse sufrágio, o direito ao voto, passou a ser universal e masculino, mas deixava de fora as mulheres e os analfabetos. Então, grande parte da população ficou excluída desse processo. O controle político estava nas mãos das oligarquias regionais, evidenciado pela política dos governadores e do coronelismo, que vai levar às fraudes eleitorais ao voto de cabresto. Essas palavrinhas que nós estamos aqui abordando, oligarquia, política dos governadores, esses conceitos políticos, nós vamos ver nos próximos slides. A economia do Brasil, na Primeira República, ainda era o café, principal produto agroexportador. Então, tendo em vista esse produto muito forte aqui no Brasil, a gente tem uma noção já que os fazendeiros de café querem mais participação na política brasileira. Então aqui nessa foto, nessa imagem, a gente pode destacar uma fazenda de café. Bom, como eu falei para vocês, a primeira fase da República, ela ficou conhecida como República da Espada, foi governado por 2 marechais, por isso recebeu esse título. República da Espada, porque os presidentes, os 2 primeiros presidentes no Brasil foram militares. Primeiro Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, que aliás era vice de Deodoro. Deodoro que foi o líder do processo da derrubada da monarquia. Nessa mudança de regime político, houve também a mudança dos símbolos nacionais, que nós já discutimos sobre isso. Então aqui nós temos a primeira bandeira, a bandeira do Império, no período da monarquia. Após isso, houve uma mudança, uma transição de bandeira. Essa primeira bandeira aqui foi inspirada na bandeira americana. Então tem bem os traços da bandeira norte-americana. E a atual bandeira brasileira foi adotada em 1889, mantendo ainda alguns símbolos e cores da bandeira anterior. Vamos ver aqui alguns pontos da Constituição republicana. Então, a República foi a forma de governo que foi adotada, em que o chefe de Estado é eleito pelo povo. Então, esse representante ele tem que governar para o público. Então, essa é a ideia de república, ou seja, para os cidadãos. O presidencialismo é o sistema de governo. O presidente é eleito pelo voto direto, ou seja, diretamente da população, para exercer a chefia de governo e de Estado. O federalismo é a união desses estados com os municípios e do Distrito Federal. Então ele conserva a autonomia de toda a União.
Lembrando que agora esses estados, que antes eram as províncias, né, na monarquia, agora eles possuem mais autonomia, têm as suas próprias leis, têm a sua própria política, mas ainda ligado com o governo central. O sistema eleitoral tem um sufrágio universal masculino, mas acima de 21 anos. Então, quem pode votar? Homens acima de 21 anos. Ficam exclusos os analfabetos e as mulheres. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a segunda fase da República Oligárquica. Então ela começa em 1894 e vai a 1930, que é o período aqui que o Getúlio Vargas inicia um novo governo no Brasil, né, chamada Era Vargas, mas vamos ver isso futuramente. Os grandes proprietários de terra vão assumir, né, o controle político do Brasil, o setor cafeeiro, os grandes proprietários. Bom, sobre aquelas palavrinhas que nós tínhamos visto no slide anterior, o professor vai explicar para vocês o significado. Então vamos lá. Por que recebeu o título de República Oligárquica? Porque nesse período o governo, né, o controle político estava nas mãos de pessoas, de um grupo de poucas pessoas que pertence ao mesmo partido ou grupo social. Então logo a gente vê que os proprietários de terra, o setor cafeeiro, é uma oligarquia. Então, eles controlam o sistema político do Brasil. Nessa charge, a gente pode identificar o quê? 2 estados, Minas e São Paulo, controlando o chefe, né? O chefe de estado, a questão do cargo de presidente. E os outros estados aqui também querendo disputar a presidência da República. Vamos entender? A República também, República Oligárquica, também recebeu o nome de Política do Café com Leite. O que era a Política do Café com Leite? Um acordo entre o governo federal e as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Deixa eu grifar para vocês. São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, então, ficou com os grandes proprietários de café, os grandes produtores de café, e Minas com os grandes criadores de gado. Lembrando também que Minas formava o grande corpo eleitoral do Brasil. Então a gente tem aqui o São Paulo com o café e Minas com o leite. Nesta charge aqui representa muito bem essa política. Os dois estados fazem um acordo político para se alternar, né, como a balança mostra aqui, se revezar na presidência da República. Então, São Paulo ficava 4 anos na presidência. Quando finalizava o mandato, eles indicavam um representante de Minas Gerais. Tudo isso ocorria como? Pelas fraudes eleitorais. Então, essa política dos governadores foi uma estratégia, né, do governo federal de promover as alianças com as oligarquias locais mais poderosas. Então, o que vai ocorrer? Uma fraude no sistema eleitoral, fortalecendo o coronelismo. Olhem só. Então, o presidente, ele apoia o governador, que nada mais de uma troca de favores, que vai apoiar os coronéis, que são os grandes proprietários locais, onde toda a população, né, tem muito medo do coronel, controlando, né? Ele controla o curral eleitoral. Quem que é o curral eleitoral? A sociedade, né? Aquele município onde vive aquele coronel, onde vai eleger deputados,
governadores e afim, chegando até o cargo de presidente da República. Mas como, professor? Por compra de votos. Como ele controlava toda a população e o presidente indicado ao cargo, fazia compra de votos. Então, ele fiscalizava nesse momento para ocorrer aquela política do café com leite que falamos no slide anterior. Bom, o que foi o coronelismo, pessoal? Então, os coronéis eram os grandes latifundiários, eles tinham influência sobre as pessoas da região em que viviam e indicavam o candidato, né, em qual candidato seus empregados ou a população deveria votar. Então, a gente demonstra isso através dessa charge. Aqui nós temos o eleitor, o coronel, com o capanga, que sempre fiscalizava na hora do voto, indicando aqui o candidato que ele deveria votar. Então, a população era pressionada para votar. Diante dessa votação, surgiu a expressão voto de cabresto. Os eleitores eram pressionados, fiscalizados por capangas, para votar no candidato indicado. E o curral eleitoral, né, esse termo, fazia menção a essa comunidade de eleitores que estava sob a influência desse coronel. Então, nós temos aqui uma charge representando o voto de cabresto, o eleitor, o coronel, a soberania do voto. Lembrando que a palavra soberania vem de decisão, povo ser soberano, mas nesse momento ele não tinha essa opção, porque toda aquela troca de favores, né, estava sendo influenciada com as fraudes eleitorais. E aqui o momento da votação, né? Outra charge mais atual, falando do mesmo sistema, o voto de cabresto. Bom, e é isso, pessoal. Nós vamos finalizar a aula, mas ainda não é o fim, tá? Ainda a gente falta abordar as revoltas que ocorreram na Primeira República. Várias revoltas eclodiram nos meios urbanos e rurais, tá? Então não esqueçam, vamos fazer a anotação dessa videoaula, que eu fiz com muito carinho para vocês, e até a próxima.